Olá, 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 muito boas-vindas, meus queridos, minhas queridas. Bom recebê-los aqui no meu canal do Marketing Sistêmico. Vamos a uma análise hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma técnica, talvez em forma de exercício, ou mais sugerir em forma de exercício. Também já sugeri esse exercício lá para o meu grupo da formação em marketing sistêmico. Acredito que vão gostar, tá? É um exercício para checarmos, para conseguirmos ler a vitalidade de um negócio. Antes de tudo, pensando em elementos que produzem bons resultados em um negócio, é preciso dizer que a vitalidade, o grau de vitalidade que um negócio consegue sustentar é o que mais garante bons resultados. Se a vitalidade de um negócio vai caindo, pode saber, tá? Pode saber, esse negócio vai enfrentar problemas ali na frente. A mesma coisa em negócios individuais ou em negócios menores, tá? Uma pessoa, poucas pessoas numa equipe. Se o negócio, se a pessoa vai ficando muito desvitalizada, é certo que nas cenas seguintes vai haver uma diminuição ou do número de clientes, ou do número de recebidos, número de pagamentos. É uma balança que nós vemos, e pelas minhas pesquisas e pelas amostras que eu tenho, é uma balança bem direta. Quanto mais vitalidade, mais resultado eu produzo. Esse fator é, dentre os fatores que geram resultados positivos, um dos que mais tem destaque, em maior peso. E eu vou trazer hoje um case para vocês verem essa vitalidade operando. Alguns de vocês conhecem esse case de perto, sentiram na própria pele esse case acontecendo. E vocês vão poder também pensar em outros exemplos e, como eu disse, fazendo o exercício, praticando. Ao entrar em um negócio, ao entrar em contato com o negócio, perceberem esses elementos de fato na cena, tá? O case que eu quero trazer aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar esse aqui, ó, da Livraria Cultura, tá? Livraria Cultura. Eu vou partilhar com vocês esse texto aqui que eu escrevi em julho de 2021. Tá? Eram observações já mais antigas minhas, que eu partilhei só em julho de 2021. E aqui, espero que estejam vendo, a data em que a livraria declara falência, né? A unidade da Avenida Paulista, a mais famosa de todas, a Livraria do Conjunto Nacional, um clássico, ela declarou falência e fechou em 2024. Esse meu texto era de 2021. Eu já tinha essa constatação bem anterior àquela. É um texto exatamente sobre a vitalidade de um negócio. Então, eu digo aqui, vocês já devem ter percebido, se não, podem fazer esse teste, é o teste que eu estou propondo aqui também nesse vídeo. É possível entrar em um determinado negócio, um estabelecimento, um café, um restaurante, um mercado, e fazer esse teste, né? Você entra neutro, sem julgamento, sem intenção nenhuma, você não está querendo escrever um texto sobre isso, nem fazer um vídeo, você só está como um observador neutro e percebe o grau de vitalidade, aquele negócio está vitalizado ou não. Se quiserem também, podem até passar um nível a mais. Existem, vamos supor, você vai no mercado, existem
estações do mercado que são mais vitalizadas que outras, né? Então, um setor tem vitalidade, você anda lá para o outro canto do mercado, não tem vitalidade. Às vezes é evidente isso. Logo eu conto mais de um outro caso para vocês. Vamos nos concentrar aqui, que hoje eu quero falar sobre a livraria Cultura. Há um fluxo de vida, um certo brilho que passa pelos negócios que estão vitalizados e nós conseguimos detectar isso. Quando estou em São Paulo, é que eu já não estava mais morando lá, mas eu morei por um ano atrás do Conjunto Nacional, durante a pandemia, eu conseguia ver, da janela do meu apartamento, eu conseguia ver entre os prédios o Conjunto Nacional e a livraria fechada durante a pandemia. Eu morei ali próximo, frequentava muito, estive na livraria em fases muito diferentes. Se não me engano, eu conheci a Livraria Cultura em 2012, 2011, 2012, 2011, tá? E numa época em que ela estava com muita vitalidade. É, Aqui, acontece que depois da pandemia, alguns desses negócios que eu estava falando aqui patinaram, faz parte, mas dá para sentir que estão em seu eixo e se aprumando. Alguns estão mais firmes e dignos, é admirável. Outros, infelizmente, estão embicando ladeira abaixo. E na minha percepção, a Livraria Cultura do Conjunto Nacional é um desses lugares. Se o queixo não levantar, sabe aquela ordem que a mãe dá? Levanta esse queixo, menino. Se o queixo não for, Se o eixo não for retomado, muito em breve sinto que essa preciosidade de lugar da cidade vai fechar as portas, o que será uma pena, e torço para o queixo se erguer, só porque eu gosto de lá, mas é um fato. Negócios que endurecem e perdem seu brilho, que deixam de reluzir, esse negócio tende a fazer um fechamento. E de fato foi o que aconteceu, né? Algumas pessoas aqui comentavam que realmente isso estava acontecendo. Algumas pessoas aqui é, tentaram remediar, falar que não era bem isso, mas era mesmo o que estava se passando. E aqui o processo já estava bem avançado em 2021, estava muito na cara que isso estava bem iminente de acontecer. E a notícia, se vocês olharem, eles estavam com uma dívida de aluguel desde 2020, então, quando eu compartilho meu texto, isso daqui já estava acontecendo, e mesmo sem ler notícia nenhuma, sem ler estudo nenhum, foi possível perceber a energia, a vitalidade de um negócio. Nós temos muito desenvolvida em nós essa capacidade de leitura de campo, leitura de cenário, leitura energética. Se vocês olharem aqui, espero que esteja abrindo essas outras partilhas de tela, essa imagem da Livraria Cultura, que é muito parecida com a imagem que eu separei aqui do meu post. Essa livraria, antigamente, antes da pandemia, ela tinha aqui nessa região alguns bancos, alguns puffs. Tinha uma região aqui que era muito boa de se sentar, de ficar aqui, ó, onde está esse menino aqui. Aqui não eram livros assim. Vejam que esses livros aqui já estão no chão, né? Aqui é um lugar que pisa, um lugar que senta. Virou mostruário de livros. Tiraram os puffs, que era também para as pessoas não ficarem umas próximas das outras pós-pandemia. Só tá de máscara aqui. Mas não foi a pandemia aqui que fez a Livraria Cultura degringolar. Não foi. Antes da pandemia, a Livraria Cultura já estava com pouca energia, tanto é que a dívida começa em 2020, porque ela já estava com dificuldades antes de um período de pandemia. Você percebia que a energia estava diferente e que a vibração do lugar estava diferente. Até a vontade que você tem de comprar no lugar diminui. Ah, mas foi a chegada da Amazon. Tá, mas o que faz você
preferia às vezes pagar dois, R$ 3 a menos, às vezes mais, precisamos admitir. Mas às vezes não era tanta diferença. Um livro, R$ 2, R$ 3, o livro já estava na sua mão. Por que que você escolheria comprar de um outro lugar? Porque o outro lugar tem mais vitalidade. Quanto mais vitalidade tem um lugar, um negócio, mais você prefere comprar dele. Tá? Mesmo que a diferença do preço nem seja tão grande, você percebe uma diferença maior, tá? O teu impulso de ir na direção de um negócio mais vitalizado é maior do que de ir na direção de um negócio pouco vitalizado. E aqui a Livraria Cultura ainda fez algo que deu para perceber que ela estava com os dias contados. Como que essa livraria atendia, né? Tinha alguns atendentes, eles ficavam em algumas estações temáticas, então aqui ficavam os livros de viagem, por aqui de, de marketing, autoconhecimento. Aqui em cima, depois de fazer a curva, ficavam os livros de filosofia. Então, cada estação, aqui para o lado de cá, os infantis, para cada estação haviam funcionários especializados naquela temática para te auxiliar, dando assessoria para você encontrar algum livro, alguma coisa assim. E aqui na saída, já depois de você descer a rampa, você já descia tudo, né? Fazia aquele circuito ali dentro da livraria, uma livraria lindíssima, lindíssima, estrutura linda, né? Quando você estava descendo, já na direção da saída, havia um caixa redondo com umas 4, 5 estações, uns 5, 6 funcionários. Eu acho que era possível atender ali, mas sempre tinha uns 2 funcionários nesse caixa central de saída. O que que eles resolveram fazer em um determinado momento? Eu ainda estava morando em São Paulo, falei, meu Deus, agora estão assinando um atestado de óbito antes do óbito. Eles retiraram os caixas. Eles retiraram os caixas. Eles transformaram esses funcionários que eram, na verdade, de orientação em caixas móveis pela livraria. Você não tinha mais um lugar físico, concreto, para ir fazer o seu pagamento. E isso é terrível para um ponto comercial físico. Ponto comercial físico, ele precisa desse deságue necessariamente, que é onde você conclui, que você concretiza a tua compra. Eles retiraram o caixa onde era a concretização da compra. Aí eu falei, isso deve ter sido 2000 e... Olha, eu acho que eu ainda estava em São Paulo nessa época. Foi antes da pandemia. Tiraram os caixas antes da pandemia. Eu falei, meu Deus, isso aqui é péssimo, porque se a pessoa não tem onde concretizar a compra, ela não compra. Ela não compra. Ela vai embora, ela não vai ficar caçando caixa. Cadê a pessoa para fazer processar meu pagamento? Não. A pessoa precisa estar lá no lugar dela, fixa, que é um caixa, para você receber do cliente que vai até você fixo. O cliente já sabe onde você está. O cliente não vai ficar te procurando pela loja. Cadê o caixa? Cadê o caixa? Cadê a pessoa que vai fazer minha compra? De jeito nenhum. Você pega e vai embora. E você vai embora com muita facilidade, porque o teu caminho não tem ninguém ali para cuidar de você indo embora. Foi um tiro no pé mesmo que a Livraria Cultura deu. E muitas livrarias deram tiros no pé, porque desvitalizaram. Ah, é culpa da Amazon, como eu já disse. Não é só o fator Amazon e seus preços, mas sim o fator Amazon e sua vitalidade. A vitalidade das estruturas físicas das livrarias diminuíram, o grau diminuiu. Em Manaus há um caso semelhante com a Livraria Cultura, desculpa, a Livraria Saraiva. Tinha uma loja grande no shopping, num bom shopping aqui em Manaus, que é a cidade que eu estou agora. Livraria grande, bonita. Em determinado momento, eles retiraram os assentos,
as poltronas da livraria, que eu acredito que era para as pessoas não ficarem ali lendo os livros e comprarem, né? Ao invés de você ficar aqui lendo, você compra. E foi péssimo, foi o início do fim. Eles tiraram o aconchego, as pessoas já não frequentavam, já não tem muita cultura de frequentar a livraria mesmo, tiraram o aconchego, tiraram esse clima fraterno que há em um ambiente de leitura, de estudos. A livraria no Brasil, ela nunca pode ser só uma livraria. O brasileiro lê muito pouco livro. A livraria, ela precisa ser um lugar de encontro, um lugar de pensar, um lugar de eventos, um lugar em que a pessoa faz algo mais do que comprar livro, porque no Brasil a gente não tem a média de leitura no Brasil é baixíssima, é um absurdo. Então, a livraria ela nunca vai poder ser só um lugar para vender livro, ela precisa criar experiência, ela precisa criar encontro, evento, e mesmo a livraria cultura, essa aqui que eu mostro na imagem, tendo um teatro, tendo eventos culturais, ainda não era suficiente, tá, para mantê-la vitalizada. Ela realmente entrou num processo de fechamento energético, não conseguiu fazer circular tanta energia quanto esse local físico pedia. Antes ela era muito cheia de gente, ainda tinha muita gente circulando lá. Está na Avenida Paulista, né? É lotada de gente, mas não se tornou um lugar atrativo de continuar sendo visitado. Então, quem perde antes? A livraria perde energia antes, as pessoas param de vir, ou as pessoas param de vir e a livraria perde energia. Sempre é, a ordem do fator sempre é, o negócio perde energia antes e depois as pessoas param de vir, tá? Não, não vejo o contrário. Posso até continuar verificando para ver se essa minha afirmação está certa ou errada. Posso até continuar em investigação, mas das investigações que eu tenho até agora, quem perde energia primeiro é o local que recebe as pessoas. Então, a livraria perde energia antes e depois, ou seja, o negócio perdendo energia acaba criando uma demanda menor das pessoas virem, as pessoas param de vir, param de visitar, param de comprar. Ou seja, eu preciso encontrar sempre, quando se tratam de negócio, quando se trata de negócios, eu preciso sempre encontrar maneiras, modos, caminhos para elevar a minha energia e perceber onde eu estou perdendo energia, onde eu estou drenando minha energia. Tem um supermercado aqui em Manaus. Eu vou gostar de trazer outros cases para vocês desse tema, tá? Tem um mercado aqui em Manaus, é um mercado classe A. Então, ele tem 3 unidades. E uma das unidades, se eu tivesse que fazer outro post desse, eu já poderia fazer. Está com problemas seríssimos. Está com problemas graves. Ou ela vai fechar antes das outras, ou ela vai puxar as 3 unidades para baixo. Provavelmente essa unidade está dando já prejuízo, e as outras unidades estão precisando sustentá-la. Tem um segundo andar desabitado, isso é péssimo para um negócio, péssimo. Um local com áreas não usadas, péssimo, péssimo. Agora ele já está aqueles setores, como eu falei para vocês, o setor de padaria deles é vitalizado. O outro setor de carnes, peixes, frios, freezer já vazios, freezer com defeito, freezer vazando água. E da última vez que eu estive lá, moscas. Gente, um mercado maravilhoso, um mercado lindo, padrão A. Esse mercado está com problemas, né? Então, não sei quanto tempo ele vai resistir, mas eu já imagino que que essa unidade esteja dando prejuízo. E o que vai acontecer na sequência? As pessoas param de ir lá, as coisas vão dando defeito. Vocês sabem, uma laranja podre dentro de um saco de laranjas estraga todo o resto. Dentro do negócio, se a gente tem uma área, se a gente tem um produto, se a gente tem um funcionário estragado dentro da estrutura, gerando perda energética, faz com que toda a estrutura do negócio perca a sua energia.
Então, eu trago mais cases desses para vocês. O marketing sistêmico, ele enxerga o negócio como um todo, enxerga fatores maiores do que aquele ali. Você põe na ponta do lápis. Não, né? O ano foi difícil para todos, pessoal. É a inflação nacional, é o governo. De fato, né? Temos um cenário concreto, mas o cenário concreto não determina o sucesso de um negócio. A vitalidade, sim. A vitalidade, sim. Posso falar mais em outros momentos. Se tiverem questões, tragam aqui, deixem seus comentários para eu saber se ficou claro o suficiente, se eu fui a lugares de clareza, para que possamos avançar. Grande abraço e até!